Vamos dar continuidade, vendo que, após o suicídio de Vargas, o vice-presidente termina o mandato e Juscelino Kubitschek de Oliveira é eleito para presidente do Brasil. Vamos ver dar continuidade. Então, em janeiro de 56, Juscelino toma posse e ele tem um lema: vamos desenvolver 50 anos em 5. Então, o projeto dele era desenvolver o Brasil. Então, o que é que ele queria trabalhar? Ele queria dar continuidade ao processo de industrialização que tinha sido iniciado por Vargas. E ele vai dizer como que ele planeja alcançar, que é o plano de metas. Vai investir 44% em energia, 29% em transporte, 20% em indústria de base, 3% em alimentação e 4% em educação. Já disse de outra vez e vou repetir. Eu achei muito baixo o investimento em educação. Poderia ser um pouco maior. Muito bem. Então, na economia, ele vai estimular a entrada de empresa estrangeira. Então, ele contava muito com a participação, considerava importante, a participação do capital privado. Produção de veículo e eletrodoméstico no Brasil. De veículo a partir da indústria automobilística que o Getúlio implantou no Brasil. Ele queria atrair o capital estrangeiro. Então, Vargas defendia o controle do capital estrangeiro. Qual é a diferença entre um e outro, já que o Juscelino defendia a liberdade para o capital estrangeiro? Então, o estrangeiro vai investir o recurso onde ele vê uma maior possibilidade de retorno. Então, ele investe, produz, vende, tem um lucro. Ele quer mandar este lucro de volta para a matriz da empresa. O Vargas queria controlar esta remessa de lucros. Já o Juscelino era favorável à liberdade para o trânsito de capital. Muito bem. E aí nós vamos para a construção de Brasília, que era um dos objetivos, que foi um dos objetivos do Juscelino e que ele alcançou. Então ele era apontado como importante desde o tempo da colônia. Padre português afirmou, que os portugueses se arrastavam pela costa feito caranguejo. Um dos objetivos, JK dizia, a construção da nova capital no interior vai atrair milhares de pessoas para novas cidades. Então, para a construção de Brasília, o urbanista teve um concurso, o urbanista Lúcio Costa ganhou e o arquiteto dos principais monumentos, Oscar Niemeyer. E Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Devido à construção de Brasília, diversas outras estradas foram construídas das capitais dos estados em direção a Brasília, seguindo a numeração, o ponteiro dos relógios, horário. Belém-Brasília, Brasília-Fortaleza, Brasília-Bahia, Belo Horizonte, Santos e por aí vai. Então começou a interiorização do Brasil dessa forma, todos querendo ir para Brasília. Então vai haver uma crise do mandato do Juscelino num período que ficou conhecido como Anos Dourados. Então aconteceram alguns problemas. No Nordeste os trabalhadores eram explorados, e em Pernambuco foram criadas as Ligas Camponesas. Em 1959, a área financeira empenhou bastante recurso em obras de infraestrutura, hidrelétrica, estrada, siderúrgica, Brasília. Para isso, contratou empréstimos externos. Eu peço emprestado o dinheiro no exterior, o investidor quer, num certo momento, receber de volta o recurso que ele emprestou para o país. Então, contratou a inflação. Como ele contratou e aplicou o dinheiro no país, não houve uma correspondente crescimento da produção, e aí a oferta de dinheiro é maior do que
a oferta de bens a serem contratados. O Brasil não conseguia arrecadar recursos externos e começou a enfrentar dificuldade para pagar a dívida externa. E o Juscelino deixou esse problema para o sucessor. Aí vai acontecer uma eleição de 1960, disputando Marechal Henrique Teixeira Lott, João Goulart como vice-presidente, apoiado por sindicalistas do PCB e do PTB, e aí um pequeno partido e mais a União Democrática Nacional, a UDN, já é nossa conhecida, vão lançar Jânio Quadros. E o Jânio Quadros criticava o Juscelino pela inflação e pela corrupção. E o jingle da campanha do Jânio Quadros era: varre, 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 vassourinha, varre para acabar com a bandalheira. E aí o Jânio recebe 48% dos votos, o maior percentual, é eleito presidente, e o João Goulart, que era uma votação separada, é eleito para vice-presidente. Está aqui a campanha do Jânio Quadros, a vassourinha, ele eleito, e depois ele vai renunciar. Então Jânio assume em 1961, diante de uma grave crise econômica, com as contas públicas descontroladas, porque os gastos para construir Brasília foram muito grandes. Para enfrentar os gastos, imprimia moeda, tá certo? E aí a inflação subia. Aí o Jânio vai fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Como todo banco, ele impõe algumas condições para emprestar o dinheiro dele, que é ao mesmo tempo de todos, porque todos os países colocam dinheiro no FMI, para que o FMI socorra países em dificuldades. Então a imposição do FMI reduziu o crescimento econômico, reduziu o desemprego. E a política externa era muito avançada para a época. Estávamos em plena Guerra Fria. E o Jânio Quadros começa a se alinhar e buscar aproximação com os países comunistas. Aqui tem ele com Che Guevara. E ele passa a adotar uma política externa independente. Uma política externa que não ficava subordinada aos interesses dos Estados Unidos. E aí ele se liga com a União Soviética, com o bloco socialista e com a China comunista. Na política interna, ele tinha um difícil relacionamento com o Congresso. Instalou comissão de inquérito que apuraram corrupção de deputados e senadores. E a UDN fica insatisfeita com a política externa, porque a UDN era de direita, favorável ao capitalismo e não ao socialismo. E aí, surpreendentemente, no dia 25 de agosto de 61, ele apresenta uma carta de renúncia. Não diz o motivo. Segundo alguns analistas dizem, a intenção dele era dizer que quer sair para que ninguém aceitasse o João Goulart, que era o vice-presidente e tinha tendências de esquerda, e dissesse: volte com plenos poderes. Não chamou. E aí ele pensou que fosse ser chamado e não foi. Mais tarde, o Jânio se candidatou a ser prefeito de São Paulo. Ganhou. Então, o Congresso aceitou a renúncia do Jânio. A Constituição dizia: o vice-presidente deve assumir. Os ministros militares não aceitaram a posse do Jango. João Goulart, neste momento, estava visitando a China comunista. E aí pressionaram para que o Congresso votasse o impeachment do Jango. O Congresso aceitou a renúncia, mas não aceita impedir a posse do Jango. Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, que era cunhado
do Jango, começa a montar um movimento no Rio Grande do Sul para que o Jango assumisse, para que fosse cumprida a Constituição. Então está aqui as manchetes dos jornais da época. Jânio renunciou, Jango já está de volta, sindicato ordenam parede e pede a Jânio que reassuma. Os sindicatos queriam que o Jânio Quadros voltasse. O Leonel Brizola só teve essa coragem de fazer aqui um movimento pela posse do Jango, porque o Comando Militar do Sul, que na época era o Terceiro Exército, ficou favorável à posse do Jango. Senão ele não teria tomado essa posição, porque ele não teria cacife para bancar uma disputa. Então, os políticos se reuniram e disseram: vamos instaurar um parlamentarismo. O João Goulart vai ser o presidente, mas quem vai governar realmente vai ser um primeiro-ministro. Então, no dia 7 de setembro de 1961, o João Goulart assume a presidência, já no regime parlamentarista. E o Tancredo Neves, que mais tarde será eleito presidente, será o primeiro-ministro. E aqui a manchete: Tancredo Neves anuncia governo de austeridade. Veja que ele seguiu, o Tancredo Neves, a política ditada pelo FMI para efetuar o empréstimo. E mais o objetivo de João Goulart, se fosse o presidente: aprovar reforma de base agrária, urbana, fiscal, administrativa, bancária e universitária, dar voto aos analfabetos, controlar o capital estrangeiro, estatizar a empresa. E o João Goulart foi para os Estados Unidos, se reuniu com o John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos. E o FMI impõe uma política semelhante àquela de Jânio Quadros. Controle do gasto público. João Goulart não aceita. E aí vai acontecer o quê? O retorno do parlamentarismo. As lideranças políticas não estavam satisfeitas com o parlamentarismo. E aí se decide um plebiscito no dia 6 de janeiro. Votar não. Vote não no dia 6. Era a chamada. E aí o retorno do presidencialismo vence e a situação volta a presidente da República governar. Então a situação econômica continuava a mesma coisa, total descontrole. Todos os preços aumentavam constantemente. Faltavam produtos de primeira necessidade. Todo mundo fazia greve para querer manter o emprego. Como é que o patrão mantinha o emprego se todo mundo estava de greve e ele não produzia? Aí o presidente apresenta um plano trienal. Como é que seria? Inicia com medidas conservadoras, controle da inflação, corte no gasto público, limitação dos aumentos salariais. Para controlar a inflação, eu tenho que parar de emitir moeda. Eu paro de emitir moeda, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu sendo governo, eu tenho que controlar a inflação, diminuir a quantidade de moeda no mercado. Eu tenho que aumentar imposto para retirar dinheiro de circulação. Eu tenho que não gastar dinheiro público para que o gasto de dinheiro público não aumente a oferta de recursos no mercado e o preço das coisas suba. E eu tenho que limitar o aumento salarial. Ora, limitar o aumento salarial, eu vou causar grande insatisfação nos empregados. Inflação reduzida, eu vou iniciar a reforma de base, vou começar pela reforma agrária, na esperança de que eu crie um mercado e crescimento ordenado do país. O plano recebe apoio do empresariado paulista, porque eu vou trazer uma estabilidade, o empresariado vai gostar.
mas o setor sindical é contra, porque eu vou ter que limitar aumento salarial. Sem apoio, Goulart abandona o plano trienal. Então ele volta para a estaca zero. Então em 63 já vai crescer a radicalização política. A esquerda queria uma reforma agrária, distribuir terra na lei ou na marra. Na lei significava com a aprovação do Congresso e na marra, ignorando o poder legislativo. A direita fazia como? Tinham institutos, organizações que iam procurar influenciar a população. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Social. Faziam palestras para empresários, dirigentes, gerentes. Procuravam esclarecer a população sobre o que estava acontecendo. Atacavam o governo. Denunciavam a ameaça do comunismo e eram facilmente entendidos, uma vez que o próprio presidente estava viajando para a China há pouco tempo atrás. Então Goulart tentou aprovar a reforma agrária. E aí tentou unir o PTB e o PSD no Congresso. A Constituição dizia que todo mundo que fosse desapropriado tinha que ser indenizado. E aí duas correntes. PTB não aceitava indenizar, eram os trabalhadores. E o PSD dizia que tinha que haver indenização. Tá certo? Muito bem. Então, vem a ideia de um grande comício em janeiro de 64 para demonstrar o poder. Reunião com dirigentes sindicais, é acertada uma mobilização para pressionar o Congresso, nós estamos em janeiro, que vai se reunir em janeiro, que vai começar a trabalhar no dia 15 de março, para tentar buscar a reforma do governo. Goulart anuncia, nesse comício, a desapropriação de terras, a estatização de refinarias particulares. E aí o presidente diz que não vai mudar seus propósitos. E aí a esquerda diz, ele não vai mudar o propósito, é a hora que nós temos para começar a revolução. E a direita diz, é a hora da gente agir. Então todo mundo pronto para partir para o confronto. Em outubro de 63, pouquinho antes, Carlos Lacerda ofende o presidente. Pede ao Congresso o estado de sítio. A esquerda e a direita se unem contra Goulart. Goulart ficou isolado. Talvez os políticos não estivessem recebendo nenhuma vantagem. E eles queriam receber vantagens. Não deu vantagem para o político, ele vai querer que aquele presidente caia. Os grupos de direita e setores conservadores fazem, no dia 19 de março de 64, em resposta ao comício que teve na Central do Brasil, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 1 milhão de pessoas participou dessa marcha. O objetivo era criticar Goulart e seus aliados comunistas. E em várias cidades, concomitantemente, foram feitas manifestações contra o governo. Então aqui nós temos algumas imagens. Criticar Goulart. Campanha de educação, lutaremos pela Constituição. Aqui está o nome, ó. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A bandeira e a cruz de Cristo. Queremos um governo cristão. Verde e amarelo, sem foice nem martelo. Então eram os dizeres da marcha. No dia 25 de março de 64, os marinheiros e fuzileiros navais se rebelam contra o ministro da Marinha. Realizaram uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos. Goulart, presidente, contemporizou e anistiou os revoltosos. O presidente, comandante das Forças Armadas, anistia todos os revoltosos que tinham se reclamado contra o ministro da Marinha.
Almirantes e oficiais apresentaram um manifesto. Os clubes militares apresentaram um manifesto. Não poderiam ficar indiferentes. E aí tem uma manifestação em São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo, e o Goulart participa. A hierarquia tinha sido colocada em xeque. A Constituição diz: a base da Força Armada é a hierarquia e a disciplina. Então a hierarquia foi quebrada, tinha que haver uma ação. Na manhã do dia 31 de março de 1964, o general Mourão Filho, esse aqui, que está junto do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, parte de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com sua tropa. Objetivo: derrubar João Goulart. Mourão Filho recebeu apoio do governador de Minas Gerais, da imprensa, de empresários, setores da classe média, governadores dos estados mais importantes, das polícias militares. Presidente do Senado apoiou o general Mourão, presidente do STF não se manifestou. No dia 1º de abril, Goulart desiste de possíveis resistências, embarca para Brasília, de Brasília ele vai para Porto Alegre. O presidente do Senado declara a vacância do cargo. Eu cheguei e disse: mamãe, compre para mim uma revista que marca este momento. Aí papai e mamãe compraram a revista para mim. Aqui o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, comemorando o movimento. E aqui o deputado Carlos Lacerda também comemorando a vitória da derrubada do João Goulart. Então o presidente do Senado declara que o cargo está vago e no dia 2 de abril, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assume a presidência. E a manchete do Globo é: empossado Mazzilli na presidência. E aqui as marchas pela vitória. Jango asilado no Paraguai, não foi no Uruguai. Mais de 800 mil pessoas na marcha para a vitória. Aqui a revista do Carlos Lacerda, 1 milhão na marcha com Deus na vitória. E aqui nós temos a conclusão da nossa revisão e desse nosso assunto. Vamos fazer as atividades, estudar, para que a gente possa merecer uma promoção ao primeiro ano do ensino médio.